A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia que nós estamos de pé. Louvado seja Deus. O Espírito Santo te fez chegar até aqui e por isso eu me alegro. Fica até o final do vídeo, Deus irá falar ao seu coração. Livro de Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 14 diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é misto que vão, dá-lhe-vos de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-me aqui. Tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços os que sobejavam, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia vai nos falar, aleluia, da multiplicação, a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia nos diz que Jesus se retirou para o deserto, louvado seja o nome do Senhor, para orar. Ele sempre se retirava à parte para ter o seu momento de intimidade com Deus, aleluia, com o Pai. Aleluia, sendo ele o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo, sabendo disso, a Bíblia nos diz que eles saíram das suas cidades onde eles estavam e foram atrás de Jesus. Aleluia. Saíram das cidades e foram, aleluia, estar com Jesus. Uma multidão, não foram poucas pessoas, uma multidão foram atrás de Jesus. Então Jesus, vendo, aleluia, a grande multidão e possuído de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Então aqui nós podemos perceber que os enfermos, eles saíam das suas casas e iam até Jesus para ser curado. Iam até Jesus para, aleluia, receber uma palavra. Iam até Jesus para ser instruídos. Eles saíam das suas casas, aleluia, e iam até Jesus, aleluia, para quê? Para ser bem recebidos e de maneira, aleluia, certa. Eles eram bem recebidos. Saíram uma multidão e foram até Jesus. Jesus, então, vendo aquela multidão, ele se moveu de íntima compaixão e curou os seus enfermos. Eu já tenho uma palavra de Deus para liberar para você. Você que foi atrás de Jesus doente, você que foi atrás de Jesus com problema, aleluia, com situação adversa. Você que foi atrás de Jesus, aleluia, enfermo, Deus, ele olha para você agora. Ele se move de íntima compaixão para com a tua vida agora. E ele te toca agora. E ele te cura agora, se você crer. Ninguém que sai do seu lugar e vai em busca de Jesus e volta de mãos vazias, não. Ninguém sai da sua casa e vai em busca de Jesus e volta sem resposta, não. Ninguém sai da sua casa e vai em busca de Jesus e volta, aleluia, com a mão na frente e outra atrás, não. Deus, ele sempre abençoa o seu povo. Deus, ele sempre acolhe o seu povo. Deus, ele sempre recebe bem os seus, aqueles que vão em busca dele. Ele sempre tem misericórdia, ele é compaixão, ele, aleluia, ele usa de graça, de misericórdia, de piedade, de compaixão. E ele cura, ele salva, ele liberta, ele alimenta, ele transforma, ele prospera, ele abençoa a sua vida. Você que saiu do seu lugar, você que saiu da sua casa para ir buscar Jesus na igreja, aonde quer que for, aleluia, no joelho, no teu quarto de oração, você que se levantou para ir em busca de Jesus em oração, pode ter certeza, hoje Deus está tendo compaixão da sua casa, compaixão da sua vida, e ele está te abençoando
abençoando, está te curando, está te auxiliando, porque Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo, Ele é o teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. Ramando que alavacharabando que a ceia de você que foi até Ele, você que foi até Ele, buscando Ele em oração, porque queria estar perto dele, porque gosta, aleluia, se sente bem perto dele. Pode ter certeza, aleluia, que a tua vinda, a tua ida até Jesus não é em vão. Há uma recompensa e há um galardão para a tua vida, há um galardão para o teu trabalho, há um galardão para ele entregar nas tuas mãos. Ele vai saciar a tua fome, ele vai saciar a tua sede, ele vai te alimentar, ele vai cuidar de você, ele vai te levantar, rabando que alava charamando vias. Ele vai trabalhar na sua vida e vai entregar o milagre que você precisa. Uma multidão, irmãos, aí ia da sua cidade e ia até Jesus. Aleluia. Jesus estava à parte orando, ramando que alava charabando viasé. E o Senhor falava comigo sempre antes de operar milagres, aleluia, sempre antes, aleluia, de abençoar, de curar. Você tem que viver uma vida de oração, você tem que ter uma intimidade profunda com Deus, aleluia. Antes, aleluia, de você querer abençoar outras pessoas, primeiro você busca ser abençoado por Deus em oração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, a Bíblia nos diz, aleluia, que eles foram e já era tarde, ficaram o dia inteiro com Jesus, já era tarde. Então a Bíblia nos diz, chegada a tarde, os seus discípulos se aproximou dizendo, o lugar é deserto. Eles estavam no deserto, e despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem alimento. Até no deserto, irmãos, Deus ele provê. Rai, sheik alava de que amanda rabiasté. Até no deserto, Até no deserto Deus provê. Deus provê alimento. Deus provê cura. Rai, sheik alava de que amanda rabiaste que a paz. Deus provê. Deus provê, aleluia. Deus provê. Deus auxilia. Deus abençoa. Deus prospera no deserto. Rai, sheik alava de que Deus alimenta. Deus multiplica. Ramanto que alava charabaia. Deus aumenta. No deserto. Rai, sheik alava, porque tem gente que acha que para prosperar tem que estar tudo bem. As coisas tem que estar indo tudo bem. Para as coisas se desenvolver, tudo tem que estar correndo correto, tudo tem que estar indo corretamente, indo tudo bem ao seu redor, mas às vezes nem sempre é assim. E com Deus, aleluia, a matemática é diferente. Com Deus a matemática é diferente. No deserto ele multiplica, no deserto ele faz brotar água, no deserto ele alimenta, no deserto ele levanta, no deserto ele cura. No deserto ele auxilia, ramando que alavachara. No deserto ele não te deixa, no deserto ele te acolhe. Aqui Deus acolheu a multidão, Jesus acolheu a multidão. Ramanda, rai, sheik, no deserto ele tem compaixão, ele é misericórdia. No deserto ele estende a mão, no deserto ele divide o pão, no deserto ele se doa para te ajudar. Ele alavaçou de que aramandou, via lavacharabaia. No deserto, irmãos. Despede a multidão, Jesus, porque já é tarde e o povo está com fome e nós não temos nada para comer, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, o que vocês têm aí? Aleluia. Ele diz, nós não temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas antes Jesus diz, não é mistos que vão, dão-lhes de comer, porque eles estão com fome. Aleluia. Eu não vou despedir essa multidão de faminta, não. Eu vou alimentar. Todos aqueles que vão até Jesus faminto, Jesus alimenta. Tanto fisicamente como espiritualmente. Rai, sheik, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus. E ele alimenta o teu corpo, mas ele também quer alimentar o teu espírito. Ele alimenta a tua vida, ele abençoa a tua vida espiritual, mas também abençoa a tua vida financeira, a tua vida material, porque ele trabalha em todas as áreas das nossas vidas. Sim, irmãos, Deus abençoa em todas as áreas, aleluia, em todas as áreas. E a Bíblia nos diz, então, irmãos, que Jesus mandou que ele se sentasse sobre a erva e toda aquela multidão se assentou.
E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e os abençoou. Alavassou de que alamandarabiaste. Deus abençoou. Raixe que amando que alava xarabaia. Jesus abençoou o pão. O próprio pão da vida. Abençoando o pão. Derralavassou de que amandarabiaste que a paz. O próprio pão. É como se quando Jesus estivesse abençoando, é como se ele estivesse dizendo: eu me dou a vocês. Ramandarabiaste que alava xarabaia. Eu dou a minha vida. Terra lavassou de que amandarávia por vocês. Eu alimento vocês. Eu me compadeço de vocês. Aleluia, Jesus. Eu me compadeço. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus começou a repartir o pão e dá para os seus discípulos, reparte pão e dá para os seus discípulos, os discípulos dá para o povo. Reparte o pão, dá para os seus discípulos e os discípulos vai distribuindo para o povo. E assim, houve uma grande multiplicação ali no deserto. Uma multidão foi aumentada, foi alimentada. Uma multidão foi saciada. Rabando que alava xarabaia. E hoje o que Deus me traz aqui para te dizer, que aquilo que você foi buscar a Ele, aleluia, buscar a Ele em oração, colocou diante dEle. Ele é o Deus da multiplicação. Rai, sheik amandovias, Ele é o Deus da provisão. Ramanto que alava xarabandoviasté. Ele é o Deus que trabalha em teu favor. Ele é o Deus que abre porta na tua vida. Ele é o Deus que prospera o teu caminho. Raixe que amanda rabiaste que alava xarabaia. Você não vai voltar de mãos vazias. Você não vai voltar com a mão na frente e outra atrás, porque Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai entregar a vitória nas suas mãos. Deus ele vai te alimentar. Deus ele vai realizar o desejo do teu coração. Raixe que alava sou de que amanda rabiaste. Cada pessoa ali individualmente ia com um propósito. Eu penso assim, eu quero crer assim. Quem sabe de ouvir, uns de ouvir, outros de ser curado. Ramanda rabiaste que ela, outros porque se sentiam bem de estar perto de Jesus. Quem não se sente bem está perto de Jesus. Raixe que alava sou de que amanda rabiaste. E todos ali, irmãos, foram alimentados. A sua casa será alimentada por Deus. A sua família será sustentada por Deus. Ramando que alava xaramando viaste que a paz. A sua casa, a sua família, sim, a sua vida, a vida dos teus. Aleluia. Viverá as bênçãos e a multiplicação de Deus dentro da sua casa. Você vai viver a multiplicação. Irmã, mas aqui tem pouco, é pouco demais o que eu tenho. Os discípulos também tinham pouco, era só 5 pães e 2 peixes. E ali, através daquele pouco, o Senhor, aleluia, tornou uma grande multiplicação. O Senhor multiplicou o pouco, o Senhor aumentou o pouco. Lembra da viúva, aleluia, que só tinha um pouquinho de azeite na sua botija? Aleluia. O profeta diz, o que é que tu tens em casa? Declara-me. E ela disse, a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. E através daquele pouquinho de azeite houve ali uma grande multiplicação de azeite. Raixe que alavassou de que amanda rabiaste que a paz. Porque Deus é o Deus da multiplicação. Raixe que alavasse, Deus vai multiplicar, viu? Deus vai multiplicar os seus celeiros. Sim, vai haver multiplicação no seu celeiro. Ramanto que alava xarabando que alava xarabaia. Vai haver multiplicação na sua despensa. Terra lavassou de que amanda raixe que amando que a passou. Alavaste que amanda rabiaste que a paz. Vai haver multiplicação na sua despensa, vai haver um aumento aí, ó, aumento na vida financeira, sim, aumento, multiplicação, Deus vai multiplicar. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer algo sobrenatural aí, ó. Ramandarabiaste que alava xarabaia. Deus vai fazer algo sobrenatural, aleluia, que até mesmo você vai ficar espantado. Você vai ficar espantado, mas você vai se alegrar, porque você sabe, você crê no Deus que faz. Você crê no Deus da multiplicação. Você crê no Deus que faz. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Ele está trazendo multiplicação para a sua vida.
vida financeira, vida material, vida espiritual, porque, aleluia, também aqui simboliza o pão vivo que desceu do céu, alimento espiritual. E o que é que nós fazemos? Nós sempre saímos da nossa casa e vamos para a igreja, se assentamos para ouvir o quê? A palavra, que é o alimento, o pão vivo que desceu dos céus, e de lá nós saímos saciados, nós saímos alimentados, nós saímos renovados, nós saímos, aleluia, alegre. Por quê? Porque Jesus sempre está lá e nunca nos despede de mãos vazias. Deus nunca te despede de mãos vazias, então não deixe de ir em busca de Jesus, aleluia, onde quer que seja, ou na sua casa mesmo, no teu quarto de oração, ou na congregação. Não deixe de ir buscar Jesus, se assentar para ouvir a sua palavra, que é o alimento espiritual para nossas vidas. Aleluia. Não deixe, porque sempre quando nós ouvimos, quando nós somos alimentados, nós somos renovados, nós somos revestidos e nós somos capacitados. Ramando, nós somos renovados, força renovada para prosseguir, ó. Ramando, e quando o inimigo pensava que nós ia desistir, aleluia, aí ele fica aí confundido, ele fica falido e nós prosseguimos. Por quê? Porque Deus, ele sempre está conosco para nos levantar, nos saciar, nos alimentar e nos fazer prosseguir. Irmãos, o alimento espiritual nos faz prosseguir, nos faz andar, aleluia, nos dá força física e força espiritual. Aleluia, Jesus, ele nos dá força em tudo, força física e força espiritual, para nós prosseguirmos, para nós realizarmos as nossas tarefas do dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse dessa palavra, irmãos. Tome posse desta palavra e creia que haverá multiplicação nos teus celeiros. Haverá aumento, sim. Vai haver aumento. Ramando que alavacha, ramando ouviaste. Aumento na vida financeira. Aumento. Ramanda raixe que alavaçou. Terra lavaste que aumento de forças. Raixe que amanda rabiaste que a paz. Deus está aumentando. Deus está multiplicando. Aramanda rabiaste que alava xarabai. Deus está curando. Raixe que amandou viaste. Deus está renovando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse desta palavra. Em nome de Jesus.